Vamos iniciar agora a apresentação da terceira experiência teórica simulado. Essa apresentação vai trabalhar a simulação de campos magnéticos. Eu sou o Thiago Marques. Vou estar iniciando aí com a parte teórica, onde eu estarei agora explicando o que é permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética, cujo símbolo é o μ, é uma constante de proporcionalidade, depende do material e da sua preparação, que relaciona a indução magnética do material num determinado ponto em função do campo magnético existente no ponto. É calculada pela razão entre a densidade de fluxo magnético B numa substância e a intensidade do campo magnético exterior, H. Isto é, dada pela seguinte expressão matemática. Tá? A gente pode visualizar essa expressão matemática aqui, onde nós temos μ igual a H sobre B. Nós temos aqui um valor padrão da permeabilidade magnética do ar, já definida por testes, e temos a permeabilidade relativa. E aí, nos materiais paramagnéticos, a permeabilidade magnética é maior do que 1, nos diamagnéticos é menor do que 1, e nos ferromagnéticos muito superior a 1, e no vazio toma o valor de 1. É o que a gente chama de magnetismo. Efeito Meissner. Falando um pouquinho agora sobre o efeito Meissner. O efeito Meissner é a expulsão de um campo magnético de um supercondutor. Walter Meissner e Robert descobriram esse efeito lá por volta de 1932, 33, pela medição de distribuição do fluxo externo a espécimes condutores aos quais eles se referiam abaixo da sua temperatura de transição. Os espécimes se tornaram perfeitamente diamagnéticos, cancelando todo o fluxo interno. O experimento demonstrou pela primeira vez que os supercondutores eram mais que condutores perfeitos e forneciam a definição unificada das propriedades dos estados de supercondutividade. Supercondutores, agora falando um pouquinho sobre supercondutores, já foi mencionado no efeito Meissner. Os supercondutores são materiais capazes de conduzir a eletricidade sem oferecer qualquer tipo de resistência, assim que atingem uma temperatura muito baixa, conhecida como temperatura crítica. Além disso, fazem com que as linhas de campo magnético não sejam capazes de penetrá-lo. Dessa forma, os supercondutores podem ser usados para promover a levitação magnética. Esse fenômeno é caracterizado pelo efeito Meissner, que faz com que as linhas de campo magnéticos não sejam capazes de penetrar nos materiais supercondutores, caso esses materiais sejam refrigerados a temperaturas menores que a sua temperatura crítica. Os primeiros supercondutores que surgiram precisavam ser refrigerados em temperaturas extremamente baixas. Entretanto, a pesquisa com novos materiais permitiu que eles fossem desenvolvidos e capazes de apresentar supercondutividade em temperaturas mais elevadas. Recentemente, estudos mostram que alguns materiais podem se tornar supercondutores em temperaturas muito próximas à temperatura ambiente. No entanto, para que isso ocorra, precisa que esteja sujeito a pressões muito altas. Alguns tipos de materiais supercondutores são, entre eles, elementos químicos puros, temos orgânicos, cerâmicos e também diferentes tipos de ligas metálicas. Entre os químicos puros, nós encontramos o mercúrio, o chumbo e o carbono. Entre os orgânicos, a gente tem o fulerenos, nanotubos e carbono, e feitos de diferentes ligas metálicas, a gente encontra o niônio titânico e o germânio nióbio. Agora falando um pouquinho sobre materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Nos materiais paramagnéticos, eles são materiais que possuem elétrons desemparelhados e que na presença de um campo magnético aliam-se, fazendo surgir um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético em um ponto qualquer. Esses materiais são fracamente atraídos pelo ímã. E exemplos de materiais paramagnéticos, a gente tem o alumínio, o magnésio e o sulfato de cobre. Mais para frente eu vou estar realizando um experimento no OneSoft com o alumínio e o magnésio. Ok? Em materiais diamagnéticos, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Assim, estabelece um campo magnético na substância que possui sentido contrário ao campo aplicado. São substâncias diamagnéticas o bismuto, o cobre e a prata. Também temos o chumbo nessa categoria. E eu estarei realizando mais para frente
um exemplo com o cobre e com a prata. Tá? Falando um pouco sobre os materiais ferromagnéticos, ferromagnéticos são as substâncias que compõem esse grupo apresentam características bem diferentes dos materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Esses materiais imitam-se fortemente se colocados na presença de um campo magnético. É possível verificar experimentalmente que a presença de um material ferromagnético altera fortemente o valor da intensidade do campo magnético. São substâncias ferromagnéticas somente o ferro, o cobalto, o níquel e as ligas que são formadas por essas substâncias. Os materiais ferromagnéticos são utilizados quando se deseja obter campos magnéticos de alta intensidade. Ímã permanente. O ímã permanente é um objeto fabricado a partir da mistura de minerais, dentre eles os elementos de terras raras, que dão a esses objetos a capacidade de manter o magnetismo adquirido indefinidamente, até que algum fator provoque a sua desmagnetização. A desmagnetização pode ser causada por vibrações, sujeira, temperaturas extremas, corrosão ou interferência de campos magnéticos. O ímã permanente pode ser constituído de alumínio, níquel, cobalto, estrôncio, ferrite, bário, samário e neodímio. Eu estarei realizando, inclusive, 3 experimentos, na realidade 4 experimentos com ímãs de neodímio, mais para frente no vídeo. Vamos iniciar aqui a confecção do nosso primeiro ímã. O comando deixa bem explícito, deve ser feito no Ansoft em 3D. Como podemos ver aqui, estamos em 3D. Então, eu vou iniciar a confecção do ímã em 3D. Vamos agora dar um valor. Aqui no eixo Z eu gosto de deixar em 0.5. Creio que seja o suficiente. Agora vamos estar selecionando aqui a box 1 com a ferramenta de dupliquei. Aqui, ó, duplicação. Vamos lá selecionar, colocar a quantidade de 12 e ao ângulo de 30 graus. E aqui está feita a confecção dos 12 ímãs no plano 3D. A gente não tem a opção de visualizar em A. Essa opção é apenas em modelo 2D. Após finalizar a confecção no 3D, nós vamos estar transformando em 2D. Aqui em criar em 2D Designer, vamos estar trabalhando agora no plano 2D. O software ele permite para a gente tanto iniciar um trabalho em 2D e posteriormente partir para o 3D, quanto do 3D para o 2D. No caso, como foi pedido, fazer a confecção dos ímãs em 3D, fiz a confecção dos ímãs em 3D, e agora nós vamos para 2D para poder definir os planos relativos de cada ímã, assim poder indicar onde é o polo norte e sul de cada ímã. Vamos definir uma região, e aí vamos poder ver as linhas de fluxo, que só é possível ver no plano 2D, no Ansoft ou Maxwell. Primeiramente vamos definir então a nossa região. Região criada. Vamos então definir os materiais dos ímãs. E o material vai ser neodímio. Vamos agora partir para a confecção de cada plano relativo. Vamos lá com essa ferramenta de criar coordenadas relativas. Vamos seguir a direção das setas que está aqui em cima. O que acontece? O Ansoft ele representa o eixo X, quando eu for associar ele aos ímãs, como o polo norte do ímã. Então, vamos estar sempre colocando o eixo X no sentido em que está as setas do comando da questão. Então, aqui nesse caso, todas as setas apontam para fora. Então, vamos lá, então, adicionando todas as setas apontando para fora. Concluído, confeccionamos aqui 12 coordenadas relativas. A gente pode verificar aqui no sistema. Temos a coordenada global, que é a primária, e temos aqui um total de 12 coordenadas relativas. Essas coordenadas ainda não estão ligadas aos ímãs.
Vamos agora então iniciar o processo em que a gente vai estar conectando cada ímã à sua respectiva coordenada. Vamos aqui dar um double clique. O que a gente pode observar aqui em orientação, onde está global. Isso aqui se refere à coordenada global, que eu já tinha mostrado. Então vamos selecionar aqui relativa CS1. Agora a gente pode ver que a box número 1 ela já está ligada à coordenada relativa número 1. Agora vamos fazer para todas as 11 boxes restantes. Concluída, vamos estar agora verificando aqui se estão todos conectados. Podemos ver que sim, então podemos dar sequência. Vamos agora então selecionar tudo. Com o botão direito do mouse, vamos aqui em todos os objetos. Novamente botão direito. Dado esse ok, vamos verificar logo só o que falta aqui. O software diz pra gente que ainda falta essa análise de setup. Vamos definir então aqui com os parâmetros. Então ok. Verificamos novamente. O software diz que está tudo bem. Vou fazer uma análise. Finalizada a análise, vamos então selecionar o plano. Vamos selecionar o plano XY. Plano selecionado, vamos aqui em Maxwell 2D. Fields A. Como vocês podem ver, essa opção não estava disponível no plano 3D, só é disponível no plano 2D. Vamos aqui em A. Fluxo de linhas, todos os objetos. A região ficou delimitando um pouquinho. Então vamos aí estar aumentando essa região. Pronto, agora eu aumentei a região, assim nós não temos nada atrapalhando o nosso fluxo. Como vocês podem ver, esse é o comportamento do fluxo dessa configuração de ímãs. Vamos agora então ver a magnitude do campo magnético, que é também pedido. Assim fica melhor. Vamos tentar agora então visualizar a magnitude do campo magnético também no modelo 3D. Concluída a análise no plano 3D, vamos lá então selecionar o plano XY, vamos aqui em Maxwell 3D. Assim podemos ver melhor o comportamento da magnitude do campo magnético no plano 3D. Vamos iniciar agora então a confecção do nosso segundo ímã, nosso segundo modelo. Está logo em cima aí, como foi pedido. Vamos iniciar a confecção do ímã no modelo 3D. Então agora vamos selecionar a box que a gente criou, com a ferramenta agora de duplicar. Vamos estar duplicando ela aí, fazendo 12 boxes. Com as 12 boxes criadas, que será cada uma um ímã. Vamos estar agora então plotando tudo isso no Maxwell 2D. Agora a gente vai estar aqui atribuindo a cada uma delas um eixo relativo. Sempre lembrando, o eixo X é respectivo. Depois de associado ao ímã, ele vai representar o que a gente chama de polo norte do ímã. Tá? Então, muito atento em que sentido a gente está colocando esse eixo X. Vamos verificar aqui agora em coordenadas. Então aqui nós temos de 1 a 12 coordenadas relativas criadas. Vamos então estar agora associando cada uma dessas coordenadas às nossas boxes, que serão os nossos ímãs. Então double clique.
Podemos ver que cada uma das coordenadas está associada a uma box, a um ímã, e vamos verificar aqui o que corresponde ao eixo X são esses vetores em verde. Então podemos ver que eles estão na mesma direção das setinhas logo em cima. Então agora vamos estar definindo o material dessas boxes, no caso são os nossos ímãs. Então tá dando agora sim transformando ela em ímãs, definindo seu material como neodymium, que ele corresponde por NDFE30. Vamos então agora criar uma região. Dá um OK. E pronto, temos uma região criada. Com essa região criada, vamos então verificar o que falta para o software. Falta definir duas coisas ainda. Vamos então definir primeiramente o Source Setup, onde se encontram os parâmetros. Vamos dar um OK. E está agora selecionando tudo com o botão direito. Todos os objetos. Novamente, botão direito agora. Vamos verificar novamente. Tudo funcionando corretamente, então vamos executar o software para a gente poder estar assim analisando as linhas de fluxo. Então, finalizada a nossa análise, vamos aqui selecionar o plano XY, Maxwell 3D, vamos em Fields, fluxos de linha, e aqui nós temos esse comportamento. Ok, agora vamos visualizar a magnitude do campo magnético no plano 3D. Então, finalizada a análise do computador, agora podemos selecionar aqui o plano XY e vir aqui em Maxwell 3D. Lembrando que agora nós voltamos ao 3D, em Fields. Vamos ver também os vetores. Assim vamos ter uma visão melhor do campo criado. Olha o campo. Que nessa visualização fica melhor. O campo vem de baixo para cima, do negativo para o positivo no eixo Y. Então vamos agora estar visualizando novamente selecionando o plano XY, vamos visualizar agora a magnitude do campo magnético. Assim podemos ver o comportamento da magnitude do campo junto com os vetores de campo. Vamos iniciar agora a confecção do nosso terceiro ímã. Ele mantém o padrão da disposição dos ímãs como no 1 e no 2. Então assim está feito o nosso conjunto de ímãs. Sempre relembrando, foi pedido que iniciemos no plano 3D, mas como o software só consegue trazer para a gente as linhas de fluxo no plano 2D, a gente tem que partir para o plano 2D para assim poder obter as linhas de fluxo. Então aqui já no plano 2D, vamos estar agora criando os planos relativos. Pronto. Vamos certificar aqui que a gente criou 12 novas coordenadas. Está aqui, um total de 12. Vamos então agora conectar cada uma dessas coordenadas ao seu respectivo ímã. Feito isso, vamos verificar aqui se as coordenadas estão corretas.
Lembrando que o eixo X, representado aqui por esse vetorzinho verde, corresponde, quando conectado a um ímã, sempre ao polo norte. Então vamos definir agora o material das boxes. E agora sim vamos transformar elas em ímã. Agora sim nós temos 12 ímãs. Vamos estar confeccionando aqui uma região. Então, ok. Aqui seleciona tudo, botão direito. Ok. Agora vamos aqui definir os parâmetros. Então, ok. E podemos verificar aqui se o software encontra algum problema a primeiro ponto. Não encontrou, então podemos estar executando agora. Vamos lá, o software fez análise. Concluída essa análise, a gente vai selecionar o plano XY. Vamos em Maxwell 2D. E assim a gente vai estar podendo observar as linhas de fluxo. A gente vê o comportamento bem no interior. E o comportamento é bem similar ao que já foi proposto e previsto pelo que iria acontecer, né? Que nós temos esse fluxo, esse fluxo aqui. Então vamos agora, novamente, agora voltar para a visualização em 3D. Vamos plotar isso aqui em 3D agora. E assim vamos poder estar vendo a visualização tanto dos vetores de campo magnético quanto da magnitude do campo magnético. Então o software já fez a análise para a gente. Então vamos agora selecionar aqui o plano XY novamente. Agora aqui em Maxwell 3D. Então vamos primeiro ver os vetores, ver como está se comportando. Então seleciono novamente o plano XY, vamos estar agora visualizando em Fields a magnitude do campo, e aí está. Como a gente pode ver no interior, o campo é quase nulo, assim como mais distante no exterior, e a intensidade se dá Vamos tentar animar isso aqui agora. Vamos iniciar agora a confecção do nosso quarto ímã. Esse conjunto de ímãs está disposto de uma forma bem diferente dos outros três, onde eles vão estar dispostos um ao lado do outro na horizontal. Relembrando, estamos aqui iniciando no Ansoft Maxwell 3D para confeccionar o ímã. E agora eu vou estar utilizando a ferramenta de duplicar em linha. Feito isso, vamos dar então logo aqui o material que eles são feitos. E agora sim podemos chamar de conjunto de ímãs, já que determinamos seu material, que é Neodim. Então vamos lá agora para a visualização em Maxwell 2D. Para a gente poder estar agora atribuindo seus respectivos eixos. Vamos lá, vamos agora conectar cada nova coordenada criada aos ímãs. Então, concluímos aqui, conectamos cada um dos ímãs ao seu respectivo eixo. Lembrando que é onde está apontado o sentido X, representado pela cor verde aqui, é onde está o polo norte do ímã. Vamos então criar agora o que a gente chama de região. Selecionando todos os objetos agora, botão direito, todos os objetos, novamente botão direito.
Vamos definir nossos parâmetros. Verificamos aqui se o software traz algum empecilho, não encontra nada, então podemos estar iniciando a análise. Finalizada a análise, e vamos então visualizar as linhas de fluxo desse conjunto de ímãs. Como vocês podem ver, a região ainda assim atrapalhou um pouco, vamos estar aumentando ainda mais essa região aí. Após aumentar a nossa região, verificamos aqui que as nossas linhas de fluxo tem esse comportamento, saltando essa linha aqui, bem mais afastado do que as outras linhas. Dado a linha de fluxo, vamos então plotar agora isso aqui no Maxwell, novamente agora em 3D. Definir os parâmetros. Refazer uma nova análise, agora em 3D. Então, finalizado a análise, então vamos lá selecionar o plano. Plano XY, Maxwell 3D, Fields. E vamos agora selecionar novamente XY. E agora a gente vai estar visualizando magnitude do campo. Como a gente pode ver nessa parte superior, bem mais denso. Aqui a gente encontra até tons de vermelho na borda do quarto ímã. Assim como também aqui entre o ímã, aqui na parte de baixo, a gente pode visualizar esse comportamento. Vamos visualizar esse comportamento aqui agora. Para melhorar essa visualização, eu vou estar aqui executando uma animação. Vamos iniciar então a segunda parte do experimento. Agora será a simulação com eletroímãs. A gente estará confeccionando um eletroímã exclusivamente no plano 2D. Eu faço parte do grupo A. O tamanho de D que eu vou utilizar será de 20 milímetros. Então vamos utilizar a ferramenta Subtract. Feito isso, agora vamos criar uma bobina de cobre de 300 amperes. Então agora vamos estar definindo o material. Aqui nós temos então cobre. Vou estar criando a região. Com a região criada, para essa região aqui, em primeiro momento, a gente vai estar utilizando o condutor perfeito. Vamos lá, condutor perfeito. Essa bobina de cobre tem 300 amperes. Vamos definir aqui essa amperagem para ele. Vamos agora colocar o software para analisar. Então, o software terminou a análise. Vamos estar aqui agora selecionando o plano XY e ver em Maxwell 2D. Apesar da região estar delimitando aqui um pouco toda a extensão do fluxo de linha, a gente pode perceber pela sua coloração, né, que quanto mais esse fluxo se afasta, menos intenso ele fica, que a gente já pode ver um azul mais forte, né.
e que não temos a criação de campos de linha, de linhas de fluxo nessa região aqui. Um condutor perfeito ele não permite a criação no interior dele de linhas. Então aqui, apesar daqui a gente está criação, quando para fora permanece, lá de fora, mas no interior não temos. Aqui essa parede ela não permite que passe linhas para cá. Então a linha ela entra aqui no condutor, continua emitindo sinal para o seu exterior, mas não no interior ele não permite. Assim como no experimento passado a gente teve essa análise de colocando uma caixinha, né, a gente fazendo a experimentação no software da gaiola de Faraday. A gente colocava um condutor entre duas placas e dentro da caixinha não tínhamos geração de fluxo dentro da caixinha. E aqui acontece algo similar. Visto as linhas, vamos agora então ver os vetores. O mesmo acontece com a criação dos vetores. Olha só o efeito que ele gera. Eu vou dar uma aproximação aqui para vocês verem o sentido dos vetores. E que também vou dar um zoom aqui na coloração deles. Que quanto mais distante, mais forte o tom de azul dos vetores. Então está ficando mais fraco. Tá? E no seu interior a gente tem vetores maiores, mais intensos. Aqui nós encontramos até um vetor já coloração mais avermelhada. Tá? E novamente, aqui nessa região nós não temos interação de vetores de campo magnético, por se tratar de um condutor perfeito. Vamos então agora tentar visualizar aqui a magnitude do campo. O condutor perfeito se mantém o mais limpo de influência possível, enquanto no interior aqui nas bordas do cobre está bem intenso. E na região externa a gente vê aqui uma formação parecida com a do lado esquerdo, onde a gente está a nossa fonte o eletroímã, que está aqui no centro, né? Então a nossa fonte está mais posicionada para a esquerda, mas no lado direito a gente tem uma formação bem similar à esquerda. Agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho, onde aqui ele pede que a gente realize agora mesmo a simulação para dois materiais paramagnéticos. O primeiro material paramagnético que eu vou estar utilizando será o alumínio, o material paramagnético mais conhecido e também utilizado até. E vamos visualizar. Agora o comportamento é bem diferente. Percebemos que um material paramagnético ele não bloqueia as linhas de fluxo, elas continuam normalmente. Comportamento similar das linhas. O material paramagnético não, vamos dizer, não atrapalha em nada a formação desses vetores. Vejamos que eles continuam normalmente. Olha lá. E mais uma vez, sem nenhum obstáculo colocado pelo material paramagnético. Então vamos fechar aqui essa visualização. Vamos agora partir para o segundo material paramagnético e ver se ele se difere muito do alumínio. E lá está. Notamos que não tem nenhuma diferença do alumínio. Tá? Os vetores seguem o mesmo padrão do alumínio, sem nenhum problema.
também está lá, sem nenhum problema. Como materiais diamagnéticos, eu estou utilizando aí o cobre, que está sendo utilizado a nossa fonte dos amperes. Mas a gente vai estar utilizando agora o cobre na estrutura. E também estaremos utilizando a prata. Verificamos aí que não temos nenhuma mudança nas linhas de fluxo, assim como os materiais diamagnéticos. Vamos verificar então agora se a gente vai ter uma mudança nos vetores. Então, como podemos ver, não tem interferência nos vetores de campo magnético. Comportamento da magnitude do campo magnético. Finalizados os materiais diamagnéticos, vamos partir para materiais ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos escolhidos foram ferro e níquel. Então vamos lá. E olha só o comportamento. Aí se nós temos o comportamento mais diferente de todos até o momento. Aqui no cobre a gente não tem nem a menor sinalização de fluxo. Mas já aqui, vamos por dizer, nas extremidades, né? Aqui nessa parte central não temos também nenhuma interação. Somente que na parte mais externa. Vamos então agora verificar. Então os vetores do campo. Agora um comportamento bem diferente das linhas de fluxo, né? Enquanto as linhas de fluxo se concentravam aqui no corpo de ferro, e aqui que a gente pode chamar de uma parede, de um separador. Nesse separador nós não tínhamos nenhuma linha. Aqui já com os vetores, nós temos os vetores mais precisos saindo da ponta do que seria essa parede. E nós temos aqui vetores também que seguem na horizontal por dentro da parede. Tá? E aí sim, traz pra gente aquela confirmação do que a gente já tinha visto com os vetores. O ponto de maior concentração é aqui na extremidade dessa parede interna. Ok? Finalizada aqui a visualização com o ferro, vamos estar fechando. Vamos estar mudando aqui o material de ferro para o segundo material de ferro magnético. E o próximo material será o cobalto. Linhas de fluxo similares ao ferro, tá? A diferença é que agora nós temos linhas de fluxo aqui nessa parede central, nessa divisória. Muito igual ao ferro, até mais do que na projeção das linhas do fluxo. Essa projeção aqui dos vetores é muito similar à do ferro. Tá? Aqui são pequenos vetores, quanto mais distantes, menores eles estão. Então, aqui se afastando o máximo, aqui a gente ainda encontra vetores bem pequenos, aqui até no limite da região. Porém, os maiores estão aqui saindo da parte final dessa parede interna, assim como no ferro. A única diferença aqui é que quando a gente viu as linhas de fluxo, nós tínhamos linhas aqui nessa parede que no ferro a gente não tinha.
Vamos então agora visualizar a magnitude do campo magnético. E aí, se nós temos um mapa dessa magnitude bem similar ao do ferro, lembrando que a gente está com o cobalto. Dá um zoom aqui. E o mais interessante é que nós temos aqui no vácuo uma intensidade considerável, porém logo ao entrar em contato com o ferro ela se torna nula basicamente, assim como no interior da bobina. Finalizada a parte simulada no Ansoft, vamos agora discutir aqui um pouco sobre o que eu esperava e o que pode ter dado errado no software. Tá? Eu venho tendo algum problema com o software na minha máquina. Finalmente, depois de algum tempo, eu consegui estar rodando o software no computador, mas mesmo assim eu acho que ele não está funcionando perfeitamente. Nós vamos ver logo à frente. Aqui, materiais supercondutores. O resultado foi dentro do esperado. Tá? Um resultado satisfatório. Como uma característica dos supercondutores é não deixar que essas linhas de fluxo magnético, que o campo magnético penetre o seu material. Aqui a gente temos... Aqui nós podemos ver que os vetores de campo não conseguiram penetrar o material e nem mesmo gerar vetores aqui nessa região, ao lado direito dessa parede divisória. E aqui o que a gente pode chamar de magnitude do campo magnético, que mais parece um mapa de calor, mas é a magnitude do campo magnético. Nós também notamos isso. Em paramagnéticos, resultado também satisfatório, onde uma característica dos paramagnéticos pode ser até mesmo uma leve amplificação do campo magnético. E aqui nós temos, e ele não interfere, ele permite a penetração do campo no seu material. Então aqui nós temos um resultado bem satisfatório, onde a gente vê os vetores penetrando o material e seguindo o sentido original. E aqui na magnitude do campo magnético também um resultado bem satisfatório. Aqui materiais diamagnéticos, aí já começa onde eu achei que eu estava tendo problemas com o software. Tá? Esse experimento em diamagnético e também em ferro magnético, a gente vai ver mais para frente, eu executei ele várias vezes, desinstalei e reinstalei o software várias vezes, e assim, consultando livros e tudo, e o software só trazia para mim esses resultados. Então não sei se vai ser da máquina ou da versão do software que eu tenho, tá? Que é o estou utilizando a 14.0. Minha máquina é uma máquina também bem mais fraca, então não sei o que aconteceu. Mas onde a característica de materiais diamagnéticos deveriam ser, como a gente viu na parte teórica, até onde ela recebe um campo magnético, ela repele, ou assim, ela devolve ele no sentido contrário. E aqui a gente vê que ele está tendo, esse material diamagnético está tendo uma ação parecida com materiais paramagnéticos, tá? Assim, a gente não consegue nem ver mesmo uma diferença entre os dois. E aqui em materiais ferromagnéticos, a primeira parte das linhas de fluxo foi satisfatório. Como esperado, o material absorveu todas as linhas. A gente não vê linhas no exterior e nem no interior. As linhas estão contidas no material. Porém, aqui nos vetores, a gente vê que os vetores estão saindo do material. Eu esperava que esses vetores estivessem contidos aqui. Até eu esperado que esses vetores estejam contidos no material. E aqui foi onde assim está um erro mais grosseiro, vamos dizer assim, onde o que a gente chama de magnitude do campo magnético não está dentro do material ferromagnético. Ele está no exterior. Aqui até mesmo parece uma vela. E assim não era o esperado. O esperado era que o que a gente pode achar que é um mapa de calor, né? Esse mapa de calor deveria ser aqui no interior, na estrutura do material ferromagnético. Tá? Essas são minhas anotações e minhas observações sobre o trabalho. Agora, concluindo aqui, vamos para as referências. E é isso aí.